Para muita gente, este é o símbolo da Páscoa. Para o cristão, este é o verdadeiro símbolo da Páscoa. E para você, o que é mais importante? O coelhinho da Páscoa ou o cordeiro que nos dá vida eterna? O coelho é agora. Jesus é para sempre. Jesus morreu e ressurgiu por você. Viva por ele. Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de Páscoa, nessa data tão especial e tão festiva, embora nós não tenhamos feito a festa que gostaríamos de fazer. Celebramos a vitória de Cristo, a ressurreição de Cristo nesse dia. Vamos começar lendo Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 33, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 33, diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, é Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos fazer uma oração de confissão de pecados nesse momento. Pai bendito, nós confessamos a Ti os nossos pecados. Vemos, ó Pai, claramente na Tua palavra o quanto Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa penalidade, a penalidade que era devida a nós. Ele tomou sobre si como nosso representante. Por isso, Pai, somos perdoados. Deus querido, nós Te louvamos, porque Jesus Cristo voluntariamente deu a vida por nós. Por amor, Ele deu a vida por nós na cruz. E hoje, Pai, nós nos lembramos desse fato. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ouvir um hino nesse momento. Ressurreição que assegura ao crente plena redenção. Ao terceiro dia, qual nos prometeu, os grilhões da morte o Salvador sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus, transformou as trevas em gloriosa luz, e as primícias fez na ressurreição.
pelo pecador, que por nós sofreste a punição e a dor, mas ressuscitado junto ao Pai estás, garantia eterna de perdão e paz. Sejas tu louvado, ó forte mediador. Sumo sacerdote, santo intercessor, hoje te aclamamos, Rei e Salvador. Para sempre vives na celeste luz, homem, Deus ilustre, ó Redentor Jesus. Sejas tu louvado eternamente. Amém. Meus irmãos, vamos ver agora Mateus capítulo de número 28, Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me vereis. Versículo 16 agora. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele ressuscitou. E assim que ele ressuscitou, ele foi adorado. Primeiramente foi adorado, segundo o texto aqui, pelas mulheres. O texto diz: elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Depois Jesus apareceu aos seus discípulos. E o texto diz que quando o viram, eles também o adoraram, apesar de alguns terem dúvidas no coração. Vamos adorar esse Jesus, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Vamos adorar a esse Jesus que nos enviou a pregar o seu evangelho a todas as nações. Vamos adorar a esse Jesus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos adorá-lo agora com canções. Luz das nações que
dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz.
Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 22. Salmo de número 22, abra a palavra de Deus neste salmo e deixe a sua Bíblia aberta nele. Conforme nós formos trazendo a pregação, nós estaremos lendo este salmo e fazendo a exposição dele neste domingo de Páscoa. O Salmo de número 22 fala sobre o sofrimento e vitória do Messias. Algumas Bíblias trazem este título. Este salmo ele foi escrito por Davi. Nele, Davi fala profeticamente a respeito do Messias. Nele, Davi fala profeticamente a respeito do sofrimento de Jesus na cruz. Davi profetizou neste salmo tanto o sofrimento de Cristo quanto a vitória de Cristo na ressurreição. O salmo como um todo tem duas aplicações. Primeiro, ele se aplica a Davi no seu tempo e depois ele se aplica a Cristo no seu tempo. Por causa do tempo que nós temos aqui, que é um tempo limitado, não faremos a exposição aplicando a Davi, faremos apenas a exposição daquilo que se aplica a Cristo. Aplicaremos então o salmo diretamente à pessoa de Jesus. Este salmo é impressionante, é um salmo maravilhoso. Ele foi escrito cerca de 700 anos antes da encarnação do Verbo, para que quando o Messias se manifestasse, pudéssemos então reconhecê-lo. Esse salmo nos foi dado por Deus para que pudéssemos, por meio dele, reconhecer o Messias, identificar o Messias na sua vinda. É um salmo de identificação. Jesus, o Messias, sofreu vicariamente. Isso significa que ele sofreu e morreu como nosso representante. O seu sofrimento foi representativo. Tudo o que ele sofreu e a sua morte foi no lugar daqueles a quem ele estava representando. É por isso que dizemos que ele morreu em nosso lugar. Legalmente, ele morreu em nosso lugar. Legalmente, ele pagou a nossa dívida pelo pecado. Ele morreu a nossa morte, recebeu o salário do pecado que era devido a nós. É isso que celebramos na Páscoa, a morte vicária do Cordeiro e a sua ressurreição. E por Jesus ser o nosso representante, tanto a sua morte, os benefícios dela, quanto a sua ressurreição, os benefícios dela se aplicam a nós, se aplicam àqueles que creem. Então, meus queridos, nós vamos ver neste salmo 4 pontos. 4 pontos claramente se apresentam neste salmo. Em primeiro lugar, Jesus, ele sofreu por nossos pecados. Por nossos pecados ele foi, em primeiro lugar, desamparado. Em primeiro lugar, por nossos pecados ele foi desamparado. Em segundo lugar, por nossos pecados ele foi desprezado pelos homens. Em terceiro lugar, por nossos pecados ele sofreu um ataque orquestrado. Porém, no final, onde veremos o ponto 4, ele venceu para nos fazer vencedores. Esses são os pontos que iremos trabalhar neste salmo. Então vejamos, primeiro lugar, primeiro ponto, por nossos pecados ele foi desamparado. Veja aí o Salmo 22, os versículos 1 e 2. O salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. O salmista aqui nos fala de que do fato de que ele orava a Deus, mas ele se sentia desamparado. Antes do seu sofrimento, que culminou na crucificação, Jesus orou. Ele foi consolado, chegou até mesmo a ser consolado por um anjo que Deus enviara para estar ao lado de Cristo. Mas o seu pedido de livramento dos horrores, o seu pedido de livramento da ira de Deus, do cálice da ira, não foi atendido, porque era necessário que ele sofresse em nosso lugar. O versículo 1 foi citado por Jesus na cruz, ou foi recitado por Jesus na cruz. Na cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode conferir isso no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, e também Marcos, capítulo 15, versículo 34.
nós não podemos aceitar o fato de que isso não foi real. Foi real. Jesus, de fato, ele foi desamparado. Como nosso representante, Jesus teve de passar pela ira de Deus em nosso lugar. E o passar por essa ira inclui o abandono. Ele foi deixado ali à mercê das trevas que tomaram conta de toda a terra, como nós podemos ver nos evangelhos. Todos aqueles, ouça isso, todos aqueles que porventura morrerem sem Jesus, morrerem sem ter recebido a Cristo, todos estes serão desamparados eternamente nas trevas. Mas aqueles que creem em Cristo, que o têm como seu representante, não serão desamparados nas trevas eternas, porque Jesus já foi desamparado em nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, meus queridos irmãos, para que nós não fôssemos desamparados. Ele foi desamparado não porque o Pai foi negligente à sua oração, e sim porque era necessário. Ele foi desamparado porque o Pai nos amou. O Pai amou a mim, o Pai amou a você, e era necessário então que o Filho fosse desamparado. Jesus, ele veio a este mundo justamente para isso, para sofrer em nosso lugar. Ele foi desamparado para que eu e você não o sejamos, apesar dos nossos pecados. Como nosso representante, Jesus foi desamparado para que nós fôssemos amparados. O justo foi desamparado para que os culpados fossem amparados. O santo foi desamparado para que os pecadores fossem amparados. Você entende o que ele sofreu por você? Se você entende, então você percebe claramente o quanto ele te ama. Ele foi literalmente desamparado, porém nos deixou o exemplo de confiarmos em Deus em toda e qualquer situação. Veja o capítulo 22, o Salmo 22, aliás, os versículos 3 a 5. O texto diz: contudo tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Como dissemos, isso se aplica a Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, permaneceu sempre confiante no Senhor, mas o Filho de Deus permaneceu sempre confiante no Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis de agonia, nos momentos difíceis da cruz. Na cruz, recebemos o ensino de que mesmo diante do maior sofrimento, ou mesmo diante das maiores injustiças, não devemos jamais deixar de confiar. Pois aqueles que confiam em Deus serão atendidos em suas orações, não como querem, e sim como Deus quer. E porque Deus é perfeito em tudo o que faz, os que confiam serão livres, jamais serão confundidos. Veja o versículo 3, contudo tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Deus nos chama a uma total confiança e nós confiamos pela fé. Confiamos pela fé. Nesses dias difíceis de Covid-19, temos orado a Deus e sabemos que aqueles que confiam serão atendidos, embora pareçam desamparados. Então, em primeiro lugar, na cruz, por nossos pecados ele foi desamparado. Em segundo lugar, por nossos pecados, ele foi desprezado pelos homens. Você sabia que Jesus foi desprezado pelos homens? Veja o Salmo 22, versículos 6 a 8. O salmista diz: Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Sabemos que Jesus Cristo foi desprezado pelos homens. Desde o momento em que Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, e enquanto esteve na cruz, em todo o tempo Jesus foi desprezado, em todo o tempo ele foi zombado
uma das coisas mais difíceis de suportar é a zombaria. Se você é um ladrão e zombam de você, é difícil suportar. Se você tem algum defeito e desprezam você, é difícil suportar. Mas Jesus, ele foi insultado, foi desprezado, ele foi injuriado pelos homens, não obstante não tendo ele nenhuma falta, nenhum pecado, nenhuma falha. Ele era o Filho de Deus e mesmo assim zombaram dele intensamente. Todos zombaram dele. Quando nós olhamos para os evangelhos, vemos que enquanto ele estava ali na cruz, os sacerdotes zombaram dele, os falsos religiosos zombaram dele, os soldados romanos, o povo judeu e todos os que o viram crucificado zombaram dele. O livro de Isaías, no capítulo 53, chega a registrar que os homens lhe diziam: se você está na cruz, é porque merece tal. Jesus veio justamente para isso. Ele veio para ser desprezado, por incrível que pareça. Porque como nosso representante, era necessário que ele sofresse o desprezo em nosso lugar. Ele foi desprezado para que eu e você não sejamos, apesar dos nossos pecados. Como nosso representante, Jesus foi desprezado para que nós fôssemos exaltados na sua exaltação. O justo foi tratado como injusto, para que os culpados sejam tratados como inocentes. O santo foi desprezado para que os pecadores fossem honrados nele. Porém, quando olhamos para a pessoa de Cristo na cruz, mesmo sofrendo tanto desprezo, ele jamais deixou de confiar. Veja o Salmo 22, versículos 9 a 11. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Nós vemos aqui o salmista expressando a sua confiança e mostrando profeticamente como Cristo também confiou. Na cruz, Jesus nos deu o exemplo de sermos perseverantes em confiar, mesmo em face ao desprezo. Muitas vezes, como cristãos, somos insultados, ridicularizados, pelo simples fato de sermos cristãos, pela fé que temos. Esses dias mesmo falei da ressurreição a alguém, e o que eu ouvi foram risos, gargalhadas de desprezo. Nos sentimos, por vezes, envergonhados e humilhados por conta da nossa fé, mas não devemos esquecer que Jesus sofreu muito desprezo, e mesmo assim, não deixou de confiar no amor do Pai. Confie no amor do Pai. Confie, confie, confie. Confie como está registrado neste salmo, porque o Deus que te fez nascer, como está no versículo de número 9, e que tem te preservado, que tem cuidado de você, desde o tempo em que você era amamentado, o Deus que tem cuidado de você, Ele não vai se distanciar de você. No tempo da tribulação, Ele vai te acudir, como podemos ver ali no versículo de número 11. Então, em primeiro lugar, por nossos pecados, vemos neste salmo que Jesus ele foi desamparado. Em segundo lugar, por nossos pecados, Ele foi desprezado. Em terceiro lugar, por nossos pecados, Ele sofreu um ataque orquestrado. Veja esse ataque como ocorreu no Salmo 22, versículos 12 a 18. Muitos touros me cercam, touros fortes de Bazã me rodeiam. Bazã era uma região onde os touros ali se alimentavam bem, por isso eles eram fortes. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor. Como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes.
sobre a minha túnica deitam sortes. Esse texto é quase uma descrição literal daquilo que temos nos evangelhos, do relato da crucificação que temos nos evangelhos. Vemos aqui que Jesus sofreu um ataque orquestrado. Ele foi vítima de um plano diabólico que envolveu os homens. O salmista diz que ele foi cercado por 3 tipos, foi cercado por touros, por leões e por cães. Você consegue imaginar esta cena? Jesus cercado por touros, por leões e por cães. É um quadro do ataque que Jesus Cristo sofreu, do ataque terrível que ele sofreu. Eles o atacaram de forma impiedosa, traspassaram os seus pés e as suas mãos, de forma impiedosa, repartiram as suas vestes, sobre a sua túnica tiraram sortes. Assim Jesus foi crucificado, assim Jesus foi morto. Enquanto estava na cruz, veja o Salmo, Jesus sentiu seus ossos se desconjuntarem, ele sentiu muita sede, a ponto da sua língua grudar no céu da boca, ele perdeu totalmente as forças, a ponto do salmista dizer no versículo de número 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Jesus veio justamente para isso. Ele veio a este mundo justamente para isso. Para ser crucificado por mãos de iníquos em nosso lugar. Ele foi traspassado para que eu e você não o sejamos, apesar dos nossos pecados. Esse castigo era o castigo que nós merecíamos, mas ele tomou o nosso lugar. Por isso, como nosso representante, Jesus foi ferido para que nós fôssemos curados. O justo foi tratado como um malfeitor que merecia a cruz, mesmo sem merecer, para que os transgressores fossem absolvidos dela. O santo foi punido para que os pecadores fossem salvos da morte. Contudo, mesmo diante de intenso sofrimento, Jesus não deixou jamais de confiar. Veja no Salmo 22, os versículos 19 a 21. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Ou seja, mesmo diante de intenso sofrimento, Jesus, ele não deixou de confiar. Por 3 vezes este salmo nos chama poeticamente, enfaticamente, ele nos chama a confiança. Mesmo morrendo na cruz, Jesus tinha confiança de que o Deus do impossível não seria conivente com a injustiça. Mesmo na morte, ele seria salvo. Meus queridos, nós precisamos confiar. A confiança, ela é necessária à fé. Pela fé nos apropriamos das promessas de Deus. E quando temos fé, confiamos e por isso nos apropriamos. Então, em primeiro lugar, por nossos pecados, Jesus foi desamparado. Em segundo lugar, por nossos pecados, Jesus foi desprezado. Em terceiro lugar, por nossos pecados, ele sofreu um ataque orquestrado. Mas em tudo isso, ele jamais deixou de confiar. E quarto, e último ponto agora, ele venceu para nos fazer vencedores. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. Como nosso representante, ele venceu a morte. Então aquilo que aconteceu na cruz se aplica a nós, porque ele é nosso representante. Mas aquilo que aconteceu na ressurreição também se aplica a nós. Por ser ele o nosso representante. O que parecia a derrota na cruz tornou-se a maior de todas as vitórias.
E a vitória de Cristo é a vitória de todos aqueles que nele creem. Ele é nosso representante. Deus o desamparou por um momento para que ele fosse amparado por seu poder que o ressuscitou. Deus o fez ser desprezado de todos para que ele fosse exaltado acima de todos na sua ressurreição. Ele foi atacado por um plano maligno, de homens malignos que o crucificaram. Mas uma vez ressurreto, todos os homens dobrarão os joelhos diante dele e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Os planos dos homens são frustrados. Os planos daqueles que o atacaram foram frustrados porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A última palavra sempre é do Senhor. Os planos de Deus jamais serão frustrados e todos os seus desígnios serão estabelecidos. Os versículos 22 a 31 falam do que aconteceu após a vitória na ressurreição. São muitos pontos aqui. Vamos ler estes versículos e vamos destacar aqui alguns pontos rapidamente. Versículos 22 a 31, veja. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão. Os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Quantas coisas podemos destacar aqui, fatos que ocorreram após a ressurreição. Nós queremos apenas destacar estes por causa do nosso tempo. A igreja é chamada a louvar o Cristo vitorioso, pois nele somos vitoriosos sobre os nossos inimigos. Jesus venceu para nos fazer vencedores. Queremos destacar também que todos aqueles que depositam a confiança em Deus, nos momentos de desamparo, de desprezo e de aflição, terão provas em suas próprias vidas de que Deus jamais desampara aqueles que nele confiam. Jesus manteve a sua confiança e teve a sua confiança correspondida. A nossa firme confiança em Deus, que trabalha na aparente derrota, ele trabalha na aparente derrota para nos fazer vitoriosos. Ele permite o inimigo rir primeiro, para fazer o seu povo rir por último. É o que vemos na ressurreição de Cristo. Vemos neste salmo, de uma maneira maravilhosa, que por causa da vitória de Cristo, na cruz e na ressurreição, haverá uma conversão de abrangência global, antes da segunda vinda de Cristo. Veja o versículo de número 27, diz: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Haverá uma conversão de abrangência global. E a pergunta que eu te faço é: você já é um convertido? A sua vida já é de Jesus, a sua família já é de Jesus, ele é o seu rei. Louve-o, porque ele é o único que venceu a morte. Isso é Páscoa. Neste domingo nós celebramos a vitória sobre a morte. E ele compartilha essa vitória sobre a morte com todos aqueles que nele creem, sendo representante destes. E por fim,
o que Jesus fez pela sua igreja, aquilo que Jesus fez por nós, na cruz e na ressurreição, devemos propagar e jamais devemos nos esquecer. É por isso que pregamos o Evangelho. Veja os versículos 30 e 31. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Então, queridos, nesta Páscoa, devemos ter bem claro conosco que pelos nossos pecados ele foi desamparado, desprezado, sofreu um ataque orquestrado, porém, ele venceu, ressuscitando ao terceiro dia, para nos fazer vencedores com ele, pois ele é o nosso representante. Vamos louvar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós, Pai, te agradecemos por esta Páscoa. E pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a semana do teu povo. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia para que essa quarentena acabe logo e para que possamos, ó Deus, seguros voltarmos a nos reunir na tua casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém. Seja sempre
Páscoa.